E aí, gente plena-analisada, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Violeta, eu sou uma terapeuta familiar sistêmica e nós estamos numa série onde nós estamos falando sobre pais e filhos, principalmente filhos adolescentes. E para começar, os vídeos mais robustos, porque se você entrar aqui na playlist no meu canal, procurar playlist Pais e Filhos, você vai ver que tem vários videozinhos em volta de uns 30, de 1 minuto, que são pequenas pílulas, e nós vamos ter alguns vídeos mais robustos, esse é um deles. E nós vamos falar hoje sobre função paterna e função materna. Isso existe? Sim, isso existe, tá? Você, a partir do momento que se torna pai ou que se torna mãe, você sempre será pai e mãe daquele serzinho. Ele vai ser uma criança, vai ser um adolescente, vai ser um jovenzinho, depois vai virar uma pessoa adulta, e você sempre será pai e sempre será mãe dessa pessoinha que saiu, que vocês geraram, que saiu de dentro de vocês. Porém, maternidade e paternidade, ela também é uma função. E a função pai e mãe, ela tem data para começar e precisa ter uma data para acabar. Por quê? Porque quando nós perpetuamos a função pai e mãe na vida dos nossos filhos, além de nós atrapalharmos a vida deles, nós travamos a vida dos nossos filhos, nós também acabamos trazendo problemas para a nossa vida, principalmente para a nossa vida emocional. Vida emocional, para a nossa saúde, para as nossas finanças, para a nossa sexualidade, e é sobre isso que eu quero que vocês entendam agora, sobre este assunto. Bom, como vocês viram no começo do vídeo, eu falei que eu sou uma terapeuta sistêmica familiar e a família é formada por 3 entes básicos: pai, mãe e filhos, tá? Sempre assim. É isso que torna uma família sistêmica. E o pai, ele tem uma função dentro da família, a mãe tem uma outra função diferente da função do pai, e os filhos, eles não podem ter função. Mas nós vamos focar aqui, ó, no pai e na mãe. Um pai, ele pode exercer a função materna? Pode. Quando é que isso dá problema? Quando ele figura tanto na posição, na função paterna, quanto na função materna ao mesmo tempo, tá? Seja porque essa mãe ela não funciona dentro das funções da maternidade ou porque ela não existe mais, tá bom? É claro que um pai, por exemplo, amamentar é uma função nitidamente feminina, porque a mãe é que tem o seio. Mas um pai ele pode exercer a função materna amamentando uma criança? Pode, quando ele precisa dar de mamar, por exemplo, na mamadeira. É um pai exercendo uma função materna. Isso é legítimo, tá? Pode acontecer. Porém, a mãe, ela sempre vai estar ligada às funções do interno, da nutrição, do ensinar sobre emoções, sobre sensibilidade, sobre doçura. Tudo isso são funções maternas. A mãe é sempre do mundo interno, do mundo emocional. E o pai? O pai, ele é sempre do mundo externo. O pai é que apresenta para os filhos o mundo. Então, a mãe apresenta o lar, o pai apresenta o mundo. A mãe é esse ninho, esse aconchego. E o pai? O pai é aventura, o pai é dinheiro, o pai é dizendo, olha lá para o futuro, olha lá para fora da nossa família. Lá tem trabalho, lá tem relacionamento, lá tem a sua sexualidade, você vai procurar a sua turma lá fora. A mãe, ela é responsável pelo parto biológico, parto interno, ou seja, a criança está no ventre da mãe, ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Chega num ponto que essa criança está tão grande ali dentro da barriga da mãe que ela não cabe mais naquele lugar. Então, o que a mãe faz? A mãe proporciona o parto materno, dá a luz a essa criança. O útero contrai, empurra essa criança e a mãe agora apresenta o núcleo familiar para esta criança. É peito, é afago, é carinho, é nutrição, tá? É claro que também a mãe vai apresentar as funções femininas para essa criança, seja essa criança menino ou seja menina.
Quais são as funções femininas? Relacionamento, sexualidade e seguir ao masculino, tá? Depois você procura algum outro vídeo que tem aqui. Se você não achar, você pode entrar em qualquer um dos meus treinamentos ou passando por um processo terapêutico. Isso tudo é ensinado dentro do processo terapêutico, tá? Qual que é a função masculina? Proteção, provisão, serviço ao feminino, tá? E as crianças? As crianças não podem ter função. A única função das crianças é tomar dos pais todo este amor, todo esse transbordo de amor do pai e da mãe. Beleza, mas a minha família é disfuncional, eu não conheci o meu pai, meus pais brigaram, meu pai e minha mãe se separaram. Tá, isso daí é um outro, é para outro vídeo. Nós estamos partindo do princípio de que a família está sendo formada por esses três entes, pai, mãe e filhos. Os entraves aqui dentro, se o pai e a mãe são separados, se eles brigaram, se você é fruto de um amor de carnaval, de verão, né? E, no fim, o relacionamento dos seus pais não subiu a serra, infelizmente, você vai tratar isso dentro de processos terapêuticos ou dentro de algum treinamento, onde você vai entender o porquê que tudo isso aconteceu e você vai dar um destino para tudo isso dentro de uma terapia. Mas, sistemicamente falando, seria assim que funciona. Então, o pai e a mãe, eles sempre têm essa função de nutrir, de proteger, de prover, de ensinar e de impulsionar os filhos para a vida. E isso tem data para acabar. Como que isso poderia causar algum problema na vida do filho? Então, vamos lá para alguns exemplos. Exemplo número 1. Quando a mãe, a mãe precisa entender, tanto a mãe quanto o pai, que tudo nasce no casal e tudo vai terminar no casal. E muitas vezes o relacionamento dos pais, às vezes ele tem algum conflito antes do nascimento dessa criança ou até durante o nascimento dessa criança. E a mãe e o pai, para se anestesiarem, eles se voltam de uma forma tão profunda, eles mergulham tanto no papel materno e paterno, que eles se esquecem das funções de homem e de mulher, das funções que são do casal. E aí, então, a mãe, ela tem uma vida devota aos filhos e mergulhada na função mãe, e o pai também. Com isso, eles têm um afastamento emocional. Então, às vezes, eles até, inclusive, têm sexualidade, têm uma vida sexual ativa. 1, 2, 3 vezes, sei lá quantas vezes por semana, ou 2 vezes no mês. Então, quer dizer, tem uma sexualidade ativa, só que essa sexualidade, ela não tem a função ela perdeu a função de criar o vínculo entre esse casal. E por conta dessa desconexão, ou dessa despolarização, muitas vezes porque a mãe toma a função do pai, o pai toma a função da mãe, vai acontecendo todo um desgaste emocional no casal, o casal se volta para o filho de uma forma tão extrema que quando essa criança cresce, ela acaba sendo... cresce não. Durante esse processo todo, a criança acaba sendo o motivo de existência daquele casal. O motivo, a cola que une essa família, esses três entes da família, né? O pai, a mãe e o filho. Então, o filho ele é responsável. Aqui nós temos uma função nessa criança. Então, essa criança ela tem o objetivo de manter a família junta. E quando essa criança cresce, vira adolescente ou vira um jovenzinho, o que acontece? A mãe e o pai, eles estão tão devotos a esse filho que eles não conseguem liberar esse filho para a vida. O pai não consegue fazer o parto paterno, ou porque a mãe não permite, ou então a mãe coloca todas as expectativas de felicidade dela em cima dessa criança, em cima desse filho, que agora não é mais criança, é um jovem adulto, é um adolescente. Então, quando a mãe, às vezes ela chega para o filho, às vezes até filho pequeno mesmo, muitas vezes logo após uma separação, ela diz assim, agora eu vou cuidar de você porque você é tudo na minha vida. Entenda que você dizer para uma criança que a criança é tudo na vida da mãe, a criança leva isso a sério e ela leva isso para a vida. Então, peraí, se eu sou tudo, você é a razão da minha existência, você é a razão da minha vida, meu filho é a razão da minha vida. Então, se eu sou um filho, que eu sou a razão da existência da minha mãe, logo eu não posso ter a minha própria existência.
E se eu não tenho autorização para ter a minha própria existência, o que eu faço? Eu deixo de viver a minha vida como eu deveria viver, eu deixo de viver a minha vida como eu quero viver, e muitas vezes na tentativa de me desvencilhar desse fardo que é ser a razão de existência da minha mãe ou do meu pai, o que eu faço? Às vezes eu crio problemas, eu adoeço, eu às vezes inclusive resolvo morrer, tá? É um assunto um pouco pesado? É. Então, o pai e a mãe, eles precisam entender que a mãe nutre enquanto é criança. Entrou na adolescência, o pai começa a fazer o parto paterno, colocando os seus filhos para fora. Então, se você é aquela mãe que é controladora, ou você é um pai que é absolutamente ciumento e controlador, principalmente com as filhas, né? Essa característica. As chances de você ferrar a vida dos seus filhos é muito grande, tá? Então são filhos que às vezes eles ou eles não têm sucesso nenhum na vida, aquele adolescente, aquele jovem ou aquele jovem adulto que ele não tem autorização para ser nada na vida. Ele sempre está muito confuso, ele não sabe o que ele quer da vida, ele não sabe que profissão que ele segue, ele não sabe se ele quer viajar, se ele quer ser homem, ser mulher, se ele quer ser branco, ser preto, ele não sabe de nada, ele está sempre perdido. Ele sempre precisa da opinião de outra pessoa, principalmente do pai e da mãe. Ou então aquele jovem ou aquela pessoa que ele até casa, ele até constrói a sua própria família, mas a função de vida daquele filho não é cuidar da família dele atual agora, é cuidar da família de origem, é cuidar do meu pai, é cuidar da minha mãe. Então, primeiro eu cuido do meu pai, primeiro eu cuido da minha mãe, depois eu cuido de você, minha esposa. Isso dá um BO gigantesco. Por quê? Porque e os pais, inclusive vou deixar aqui na descrição para vocês assistirem um vídeo que fala sobre isso, chama O Elo Mais Forte. Sistemicamente falando, os pais eles são mais fortes dentro do sistema. E o mais forte, ele não subjuga o mais fraco, ou seja, o mais fraco não, o que vem logo abaixo dele, que são os filhos. Pelo contrário, esse ser mais forte, ele é sacrificial. Se eu precisar fazer algum sacrifício, se alguém no sistema tem que fazer um sacrifício, o elo mais forte vai fazer esse sacrifício. É o velho exercício da boia. Se você está num naufrágio, você tem uma boia só. Você salva quem? O seu pai ou o seu marido? Você salva a sua mãe ou você salva a sua esposa? Eu aposto que 80% das pessoas, ou muitos de vocês vão dizer: claro que eu salvaria minha mãe, em primeiro lugar a minha mãe. Minha mãe veio antes de você. Não me peça para escolher entre a minha mãe e você, minha esposa. Não me peça para escolher entre meu pai e você, meu esposo. Quando você faz isso, nós já sabemos que você tem um problema sistêmico. Por quê? Porque o seu pai e a sua mãe não saíram da função pai e mãe. Quando os filhos eles começam a ficar adultos, quando isso acontece? 11, 12 anos. Credo, Violeta, 11, 12 anos, meu filho é adulto, ele está começando. Quando é que isso acontece? Sexualidade entrou ali no início da adolescência. O que acontece? A sexualidade serve justamente para separar os filhos dos pais, porque os filhos vão começar a olhar para fora, ter namoradinho, ficar, daqui a pouco arruma uma namorada, e fica noivo, e casa. Então a sexualidade ela vem para separar a gente dos pais, ok? Ok, então começou ali, no começo da adolescência, é hora do pai entrar em ação e o pai começar a mostrar o mundo e a mãe dá a bênção para esses filhos. Isso mesmo, vai embora, saia daqui. E por que os pais muitas vezes têm dificuldade de fazer isso? Porque essa criança tem uma função na vida deles. Porque se esse meu filho não estiver aqui, eu não sei mais como que é viver com esse cara que está do meu lado, que diz que é meu marido, eu não construí o meu relacionamento com ele, eu construí o meu relacionamento com o meu filho. E aí, a minha função de mãe, eu vou fazer de tudo para protelar. Então, é aquela mãe que ela é uma megera, ela é uma mocreia, ela se mete na vida dos filhos, ela acha que a nora não vai cuidar do filho dela, porque ninguém cuida do meu filho como eu cuido. Porque minha nora é bagunceira. A minha nora, ela é porca. Entenda, o seu filho casou com esta mulher, ele escolheu essa mulher para viver com ela, para morar com ela, para construir uma família com ela. A tua família não é com o seu filho, a tua família é com o teu marido agora.
E você, como ente mais forte, como elo mais forte do sistema, você e seu marido, vocês dão a bênção e libera esse rapaz. Ah, mas Violeta, minha nora, é uma porca, ela não dá comida pro meu filho, não sabe fazer comida pro meu filho. Problema de quem? Problema do teu filho que não soube escolher. E sabe qual que é o pior? Problema teu, que não sabia de nada disso e não conseguiu instruir o seu filho para buscar isso. E provavelmente o seu filho está repetindo o seu padrão sistêmico de mulher controladora, de mulher barraqueira, de mulher complicada. Por quê? Porque a sua vida foi pautada em cuidar desse menino. Estou dando um exemplo aqui do menino, mas poderia ser a menina também. Vocês estão começando a entender o que eu estou falando? Então, os pais, eles têm data para acabar com a função deles. A partir do momento que a sexualidade entrou na vida dos seus filhos, o seu objetivo é colocar os seus filhos para correr, para procurar a turma deles. Então, você vai direcionar, você vai fortalecer, você vai auxiliar. E entenda uma coisa, eu não estou dizendo aqui que o elo mais forte, inclusive, quando nossos filhos são adolescentes, a gente serve eles tanto com a nossa sabedoria, com a nossa paciência, com a nossa vivência, e servimos eles com o nosso dinheiro. Só que quando eles ficam adultos, muitas vezes o pai e a mãe, ele não vai lá bater na porta do filho para ficar infernizando, mas ele vai fazer o quê? Ele vai manter esse filho à distância financeiramente. Isso também atrapalha o seu filho de evoluir financeiramente, de crescer, de se emancipar, tá? Então, você que é pai, você que é mãe, você precisa colocar um fim na função pai e mãe. Pai e mãe não é para estar enfurnado na casa de filho. Pai e mãe não é para estar dando palpite na vida do filho, principalmente do filho que já não está mais debaixo da tua asa. É claro que às vezes você tem um filho adulto dentro de casa, adulto quando eu digo 22, 23 anos, ele quer ir para balada, ele quer chegar às 4 da manhã, você fica preocupada, você fica na porta, você quer ficar acordada. Peraí, se esse camarada, ele já tem 22, 23 anos, ele tem dinheiro para ir para balada, ou você tá financiando essas baladas, o que você tem que fazer? Começar a cortar esse umbigo. Peraí, se você tem dinheiro para ir para balada, então que você tenha dinheiro para cuidar da tua vida. Vai procurar tua turma. Mas não é isso que os pais fazem. Por quê? Porque a existência daquele filho dentro de casa cumpre com uma função. Esse filho, ele é responsável por eu manter a família de pé ainda. Então, por amor a esse filho, eu aturo um casamento que eu não construí nada com esse homem. Ou não construí nada no sentido emocional. Ele tá aqui, sabe, tipo Marlboro, é o marido Marlboro, cada um na sua com alguma coisa em comum. Não, não. O filho nasceu, bebezinho, você mulher, você homem precisa entender que vocês precisam exercer as funções de casal também, de homem, de mulher, de amante, e não só de pai e mãe, que é isso que acontece. Muitas vezes o filho nasce, o pai esquece que ele é homem, ele esquece que ele é profissional, ele esquece que ele é amante, ele esquece que ele é namorado, ele esquece que ele é não, protetor, provedor, não, que ele provê para a família, né, para o filho. Mas ele sai do papel namorado, amante, casal. A mulher é a mesma coisa, não constrói nada, porque se tudo der certo na vida de vocês, você pai e mãe, você vai morrer antes dos seus filhos. Tá? Se tudo der certo na vida de vocês, seus filhos casam e vão morar longe de vocês. Longe que eu estou dizendo, não precisa ser do outro lado do planeta, pode ser na mesma cidade, mas morar em outra casa. Então, esse negócio de ficar, esse emaranhado, esse aglomerado de pais e filhos, isso fala muito sobre os problemas sistêmicos da família. E um problema vai puxando o outro. E sabe quem é que paga? Os pequenos. As crianças sempre vão pagar o pato. Então, se você é um casal que tem emaranhamentos emocionais com a sua família de origem, com o papai, com a mamãe, com o sogro, com a sogra, quem vai pagar o pato? Seus filhos. Como? Acidente, doença, drogadicção, suicídio, problema emocional de ansiedade, depressão. Todo tipo de problema, ele vem para quê? Para que essa família chacoalhe um pouco a cabeça e eles entendam que algo precisa ser mudado. É o que acontece? Não, porque muitas vezes ninguém está preparado para esses eventos, para olhar para esses eventos de forma sistêmica. Então,
O vídeo de hoje era esse, espero que vocês tenham entendido. Se você quiser saber mais, você pode entrar em qualquer um dos meus treinamentos. No caso, eu tenho um treinamento para adolescentes, onde eu falo sobre adolescência sistêmica. Tem um para mulheres, tá? Que se chama Forjando Rainhas. Não esquece de dar o like, não esquece de compartilhar, faz um comentário aqui, comenta o que você achou, se você tem alguma dúvida, se você tem uma pergunta, compartilha com alguém que precisa desse conteúdo. E se inscreve no canal, porque eu sei que tem muita gente que assiste o vídeo e não se inscreve, tá? Não custa nada, gente, é só apertar um botãozinho aí, não custa R$1, tá bom? Então, vejo vocês no nosso próximo vídeo da nossa série Pais e Filhos. Continue acompanhando. Até o próximo vídeo. Tchau!